Muito bem, pessoal, vamos retornar então. Agora eu vou fazer com vocês alguns exercícios para a gente fixar aquela primeira parte do bloco. E também já vou passar uma sacada para vocês, ó. Quando vocês usam a alça de preenchimento, né, o que o Calc faz? Sempre sequência. Então se eu chegar aqui, ó, e puxar com a alça de preenchimento, ó, ele vai fazer a sequência. Aí você pode arrastar até onde você quiser. Quando você quer alterar o padrão, você tem que usar uma tecla. E olha só a pegadinha. Você tem a tecla Ctrl, a tecla Shift e a tecla Alt. As bancas vão tentar induzir vocês ao erro. Para alterar o padrão da alça de preenchimento, arraste e solte com a tecla Alt. Pau! Perdeu a questão. Então cuidado com essa pegadinha. É a tecla Ctrl, ó. Então, na hora de eu usar a alça de preenchimento, eu clico lá no cantinho da célula, aperto a tecla Ctrl e arrasto. O Ctrl, então, altera o padrão da alça de preenchimento, tá? Isso vale lá para Excel também, só que lá ele faria, né? Aqui no caso, ele repetiria e depois ele faria a sequência. Então, eu trouxe aqui, pessoal, algumas questões extras para a gente fixar essa primeira parte. Vamos lá? Olha lá que legal essa questão. O Calc, quando você inicia uma nova pasta de trabalho, quantas planilhas em branco? A gente viu que são 3, tá? Só que isso na versão antiga. Olha como é que fica uma questão atual, ó. A Fundatec fez uma questão assim, ó. Usando o Calc, e ela colocou a versão 5, versão 6, as novas versões, ó. Aí a galera vem aqui e marca a letra C e perde a questão à toa. Pois desde o Calc 3.3, ou seja, isso vale para 4, isso vale para 5, isso vale para 6, é uma planilha em branco só, tá? Não caiam nessa. Isso começou a despencar em provas quando teve essa modificação, tá certo? Ó, uma questão de cálculo, ó. Eu posso chegar aqui e pegar o 2 e somar com D1? Não. O que eu faço primeiro? Parênteses, depois exponenciação, depois multiplicação, divisão na ordem que aparecer, tá? Se aparecer primeiro uma divisão, depois uma multiplicação, você faz a divisão, tá? Então multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Então aqui eu vou pegar o B1, vou multiplicar por 2, aí depois eu vou pegar esse, vou somar com esse, vai dar 20. Então, lembrando que a ideia dessa revisão que a gente faz não é para parar, fazer cálculo, isso aí você faz em casa separado. Então eu já trouxe os cálculos prontos para facilitar. Resolvi parênteses, aí eu vou lá, pego o D1, divido por 11. 20 mais 2, 22. Tá? Então a sacada é, respira na hora da prova, faz, né, o macete do PENDAS. Primeiro parênteses, depois exponenciação, que é potência, multiplicação e divisão. Olha essa outra aqui, ó. Posso pegar o A2 e já somar com o A3? Não. Então primeiro eu pego o A3, divido por A1, aí você vai pegar o valor, 15 dividido por 5, soma com A2, 13. Moleza. Lembra do macete do PENDAS, hein? Olha essa outra aqui, ó. Posso pegar esse 2 e já somar com 3? Não. Primeiro, nesse caso aqui eu não tenho parênteses. Então primeiro eu vou fazer a potência. Que é esse cara aqui, ó. 1 acento circunflexo 2. 1 ao quadrado dá 1, né? Aí depois eu multiplico por 2. Aí eu pego aqui, ó. Esse cara aqui, multiplico por 2. Depois eu vou lá e somo a porra toda. Mas, lembra, né? Se tivesse um parênteses aqui, por exemplo, ó, aí eu faria primeiro parênteses, ok? Macete do PENDAS, então, para você fixar. Ó, uma questão padrão dos operadores, ó. Tá vendo, ó? A galera chega numa questão dessa e soma o A3, que é 5, com B5, que é coluna B, linha 5, 7. Ele soma 5 com 7. E ó o gabarito aqui, ó, 12. Mas não é. O que significa 2 pontos? Até. Então é o A3, o A4, o A5. Ó, o A3, o A4, o A5. O B3, o B4, o B5. E a sacada desse slide é muito importante, tá? Tem muita gente que pensa assim, A3 até B5. Só que dela, só o que ele faz? Ele soma esse. E perde a questão à toa. Perceba aqui, ó, vai da coluna A até a coluna B. Vai da linha 3 até a linha 5. Então não pega a linha 2. Não pega a linha 1. Não caiam nessa. Sempre quando cai esse tipo de questão,
o cara vem aqui, aí ele acha que tem que somar assim, ó, em minhoca, tem que fazer uma minhoquinha. Não, é matriz. É matriz. Não é para fazer minhoca, vai para cima, para baixo, fazer. Tá? Muito cuidado mesmo. Da linha 3 até a linha 5. 3, 4, 5. Da coluna A até a coluna B. Assim como se tivesse valores aqui do lado, ó, você nem vai usar. Você nem vai usar. Ok? Olha essa aqui que bacana, ó. O cara está usando o cálculo, quer somar os elementos que pertencem à intersecção. O que é intersecção? O que é comum de dois conjuntos. Ó, A1 a D6, C2 até a P5. E aí você tinha que saber qual que era a função. Se você só tivesse a sacada que intersecção é o sinal de exclamação, você já descartava aqui que ele colocou espaço, aqui que ele colocou o ponto e vírgula, aqui que ele colocou o sinal de menos, e aqui que ele colocou o sinal de ponto. Não precisava calcular nada, não tinha que calcular nada, era só saber como montava a sintaxe. E olha só, quem faz Excel é a letra B, o gabarito. Lá no Excel é espaço, no Calc é exclamação. Então tomem cuidado, tá? Por mais que o seu edital, como é o nosso, só cobra Calc, você precisa saber como no Excel, para saber as diferenças. Principalmente se você está acostumado com Excel. Ó a FCC que legal, ó. Ela deu os valores das células e falou, quanto que dá isso aqui? Aí o cara vem aqui e soma a porra toda. Não é para somar tudo, é para somar a intersecção desses dois, ó. A1 até D1 é esse. B1 até 1 é esse. Intersecção é o 2, o 3 e o 4. 2 mais 3 mais 4. Aí só não vai me errar no cálculo, né? O cara sabe fazer a intersecção e erra o cálculo. 20. Né? E essa daqui, ó que bacana essa, ó. Lá no Calc tem esse texto, tem esse texto e esse texto. Ele usou alguma função que ficou assim, planilha. O que ele fez aqui? Ele somou Plá mais Ni mais Lhá? Não, né? Ele fez o quê? Plá mais Ni mais Lhá, com aspas? Como é que eu faço para juntar? Para unir o que tem nas células e juntar numa coisa só. Ou eu uso o operador do E comercial, ou eu uso a função concatenar. Mas lembra, só o Calc a partir da versão 5 é que funciona o igual concatenar. E essa questão na época era o Calc 4. Por isso que o gabarito era a letra B. Hoje, se vier uma questão dessa, ele fala LibreOffice 5, LibreOffice 6, a letra C também estaria errada, tá? Também estaria errada, pois para que a função concatenar funcione com dois pontos, ela tem que ser concat. Concat. Concatenar continua não aceitando dois pontos. É concat. Tá? Então, como é que pode aparecer em provas? Não aparecer a letra B, aparecer a letra C com dois pontos. Errado. Porque concatenar não aceita dois pontos. Para funcionar tem que ser assim, ó, concat, abreviado. Aí funciona dois pontos. Concat abreviado aceita dois pontos. Certo? Ó, utilizando o Calc, ele tem lá o número 10. E ele usou a alça de preenchimento para as células vizinhas, para construir uma sequência. Ele vai lá e diz, ó, ao utilizar a alça de preenchimento, representada na imagem ao lado, ele pegou a célula 1 e puxou com a alça de preenchimento para baixo. Aí ele pergunta, como é que fica? Tudo 10? 10, 20, 30, 40, 50? Ou 10, 11, 12, 13, 14? Né? Ele faz uma sequência. Tá? Ele faz uma sequência. Essa questão, se fosse Excel, letra A. Tá? Letra A. E como é que eu faria se eu quisesse repetir? 10, 10, 10, 10, 10? Puxaria aqui com a tecla Ctrl. Aí ele faria isso aí. Tá certo? E aqui uma questão de sogra para a gente visualizar. É sempre assim, ó. Ele diz que uma célula tem uma fórmula. E ele copia dessa célula para essa célula aqui, ó. Olha como é que fica o passo a passo.
Você está na célula 4, você copia para B5. Da coluna A você foi para a coluna B, da coluna A você foi para a coluna B, soma uma coluna. Da linha 4 você foi para a linha 5, soma uma linha. Pronto. Isso aqui o exercício te dá. Então veja, em A4 tem isso. Em B5 copiei e ele quer saber como é que fica. Aí multiplica em cruz? Não. Você tem que atualizar as referências. Onde for coluna, soma 1. Onde for linha, soma 1. Vamos lá? O B1 vai ficar como? O B, somando uma coluna, fica C. Número 1, somando uma coluna, 2. Então vai começar assim, ó, C2. Mais. Ó, aqui a coluna B, não somou uma, virou C? Aqui tem coluna C, certo? Só que ela está travada. Ela está travada. Então aqui continua C. E veja, o 1 não está travado. Está sem sogra, está soltinho. Está sem sogra, está soltinho. Então veja, essa sogra é só desse cara. Esse cara não tem sogra, ó. O número 1 não tem sogra, ele virou 2. E o D1, que é uma referência relativa, né? Aqui é uma referência mista, aqui é uma referência relativa. O D, somei uma coluna, 1, somei uma linha, tá aí o gabarito. Tá? Então aqui é uma questão de atualização das referências. Agora a gente vai lá para a apostila, para a página 198, para passar então as sacadas das principais funções e a gente resolve as questões da banca. Pessoal, a grande sacada para você gabaritar a questão de função é memorizar a sintaxe. É igual quando você vai para uma prova de matemática. Você tem que memorizar as fórmulas, né? O concurso não vai te dar, ó, a fórmula dos juros é tal, a fórmula da variação é tanto. Não, você tem que decorar. Então você tem que, por exemplo, decorar que a função para somar não é igual somar, é soma. Como ela já fez. A função para realizar o produto de duas células não é igual ao produto. É igual ao multi. Ah, professor, por que algumas funções escreve por extenso e as outras não? Porque as bancas têm parceria com Excel. As bancas têm parceria com cálculo, só pode ser. Porra, por que não deixa tudo extenso, né? É para dificultar a vida do concurseiro. Senão também não teria graça. Ó, mediana se escreve med, precisa decorar. E como é que vem na sua prova? Igual mediana. Tá errado. Média, ó, é assim que se escreve. Soma se acontecer alguma coisa. Soma se acontecer mais que uma coisa, por isso que fica soma C. Média se acontecer alguma coisa, média C. Então a grande sacada é memorizar a sintaxe. Visualizando como ela funciona, você consegue desenvolver o raciocínio para praticar as demais funções. Já a função mais cobrada, ó, que é a função C, disparado, a função C é a mais cobrada. Tá? Ela tem lá teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Tá? Tem a função hoje e a função agora. Ó. Tem a função hoje e a função agora. A função hoje e a função agora, ela não coloca nada dentro dos parênteses. Ó. Você abre e fecha os parênteses. Ó, vamos fazer aqui no cálculo. Ó, igual, hoje. Abre e fecha, tá vendo? Ó? Você não bota célula nenhuma lá. Porque essa função ela vai retornar a data de hoje. Igual, agora. Abre e fecha, não bota nada. Diferente da soma que você tem que botar o intervalo, diferente da média que você tem que botar o intervalo, e por aí vai, ó. A hora que você vai lá apertar Enter, ó, ele vai lá e coloca, ó, a data e a hora. Então lembra, a função agora, a hora, agora, além da data, coloca a hora. Tá? E aí a sacada é visualizar essa sintaxe para não perder essa questão de concurso. E eu vou passar agora então revisando algumas sacadas dessas funções, porque isso aqui, a melhor forma de você internalizar isso é praticando. Por isso que eu vou deixar uma lista extra para vocês praticarem várias questões de funções. Tá? Eu vou deixá-las resolvidas para que vocês tenham o gabarito, flechadas, né, explicando
puxando a flecha, resolvendo a questão, não só o gabarito, né, letra A, letra B, para que vocês possam praticar. Não há saída. Tem que fazer muita questão de função. Vou deixar lá para vocês, então, na área do aluno. O calc, para a gente inserir essa função, está no menu inserir, tá? Se você está acostumado com Excel, por exemplo, lá é lá na guia fórmulas, ó. No calc é inserir. E aí você precisa ter essas sacadas da sintaxe das funções. Sintaxe nada mais é do que a estrutura. Ó, você precisa lembrar do operador de referência, ponto e, vírgula é o e, 2 pontos é o até. Então naquele primeiro bloco inicial, eu até trouxe a função soma, só para a gente visualizar, tá? Mas agora vai ser muito importante a gente ter isso aqui em mente. Você não pode referenciar células da própria planilha que você está colocando a função. Então, por exemplo, se lá na célula B1, você colocar essa função aqui, ó, vai dar erro. Porque o B1 está aqui dentro. Você não pode escrever na célula e colocar o intervalo que a célula faça presente. Ó. Por isso que esse aqui dá errado, por isso que isso aqui dá errado. Tá? Isso é chamado erro de referência circular. É como se você entrasse em looping. Dentro daquela célula você está referenciando ela mesma. Quer ver? Ó? Vou pegar aqui. Ó. Vou inserir uma nova planilha. 1, 2. Ó. Igual, soma, essa e essa. Vai dar certo, não vai? Porque eu estou colocando a função na célula C3. Se eu venho aqui e coloco agora, ó, ponto e vírgula, C1, vai funcionar. Aqui não tem nada, vazio. Agora, se eu vou lá e coloco mais o C3, ele vai bugar, vai dar pau. Ó, não vai funcionar o bagulho. Ó. Como é que você vai somar você mesmo? Tá? Essa é a sacada dessa parte aqui. Ó. Erro de referência circular. Quando aparecer uma função dentro da outra, não apavora, respira, faça primeiro os parênteses. Isso é chamado de função aninhada. Uma dentro da outra. É só não apavorar. Tá? Lembra que o calc, desde a versão 5, você consegue referenciar colunas, você consegue referenciar linhas, tá? Sem novidade. Antes não podia, agora já pode. Então, se você quer somar tudo que está na linha 5, tudo que está na linha 6, tudo que está na linha 7, tudo que está na linha 8, ó, a porra toda que tiver ali, ó, você coloca igual, soma 5, 2 pontos, 8. Tá? Não é muito comum de aparecer em provas. Em questões avançadas sempre cai. E o botão autossoma, né? O que o botão autossoma faz? Soma. Já faz a soma automaticamente. Função média. Cuidado. A função média, ela faz a média aritmética. Tá? Que é somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. A sacada é lembrar que 0 é um elemento. Ele entra para a divisão. Vazio ou texto não entra. Então, veja, ó, média A1 até B2. Tem 4 células aqui. Mas na hora de eu divido só por 3, porque aqui é vazio. Essa é a pegadinha da função média. Tá? E quando aparecer média A, esse A mais, não é um erro não, de digitação. Aí sim, na média A, você não descarta o texto ou a célula vazia. Aí ele entra como elemento. Tá? Cai muito pouco. O que mais cai disparado é média. A Consuplan nunca cobrou média A, mas outras bancas já cobram. Tá? MED é mediana. MED é mediana. Tá? O que é mediana? Valor intermediário, igual na estatística. Se tiver assim na sua prova, 10, 50, 30, e ele pede a mediana, ó, se escreve média, hein? Se escreve média. Então não é média, tá vendo? Ó? O cara desavisado acha que é para fazer a média. Aí ele soma 10 mais 50 mais 30, divide por 3 e fez uma média e perdeu a questão. Pega o cantinho da prova, coloca em ordem. Qual que é o valor que está no meio? 30. Já, quando a gente tiver um número par de elementos,
Quando a gente tiver um número par de elementos, a sacada vai ser a mesma. Pega o cantinho da prova, coloque em ordem, 10, 40, 30, 20. 10, 20, 30, 40. Soma os dois do meio e divide por 2. Então veja, na função mediana, valor intermediário. Número ímpar, sem novidade, pego do meio. Número par de elementos, soma os dois do meio, divide por 2. Tá? Não é a mesma coisa que média, e essa é a pegadinha. Aí depois nós temos a função máximo, mínimo, maior e menor. Essas daqui, pessoal, eu vou ter que falar Excel porque ela teve 3 questões só de cálculo, então não dá, né? Para a gente saber como que é uma prova de cálculo da banca. Agora em Excel, ela cobrou demais essas funções. Isso está no sangue, porque ela vai trazer isso adaptando para o cálculo, possivelmente. Primeira pegadinha. A função que acha o valor maior não é função maior. A função que acha o valor menor não é menor. É a máximo e mínimo. Primeira sacada. E é super simples. Desses 6 elementos, qual que é o maior? Pô, qualquer criança resolve isso. É o 12, porra. Desses 6 elementos, qual que é o menor? 2. Só que na hora da prova, se você não tiver a sacada que a função que acha o valor maior é essa, e a função que acha o valor menor é a mínimo, e cai na sua prova assim, a função igual, menor, abre parênteses, A1, 2 pontos, B3, calcula o valor menor de A1 até B3. Pau! Perdeu a questão. Porque a função maior e a função menor é obrigada a ter esse valor K. E aqui vai uma sacada matadora. Quando não aparecer esse valor K, já descarta a questão, que ela está errada. Está escrita errada. A sintaxe da função, você coloca a matriz de dados e o K. Esse K a gente chama K de qual. K de qual. Por isso que eu chamo K de qual. Eu sei que qual é com Q, né? Só para você ter o gatilho mnemônico aqui. Então, olha só. Como é que se lê isso? Qual é o terceiro menor desse intervalo. Aí qualquer retardado faz isso. Qual que é o terceiro menor? Pô, qualquer criança faz isso. Agora, não é qualquer criança que tem essa sacada aqui, O concurseiro precisa saber isso. Então assim, pessoal, o Excel, o Calc, ele não é um monstro nas funções. É que se você não souber o que fazer com aquilo, acaba sendo um monstro. Como é que você vai gabaritar a questão de Calc se você não sabe o que a função faz? Como é que você vai gabaritar a questão de Calc se você não tiver essa sacada que tem que ter o valor K? É assim que gabarita a questão de Calc, de funções. Pratica, pega as sacadas, compara uma função com a outra. Né? Então, média é uma coisa, média é outra. Né? Multi é uma coisa, potência é outra. Vai tendo essas sacadas. E olha que legal, como é que eu leio isso? Qual é o quarto maior nesse intervalo? E é super simples. Qual que é o primeiro maior? 12. Qual que é o segundo maior? 10. Terceiro maior? 8. Quarto maior? 6. O resultado vai dar 6. Depois de visto é simples. Só que você tem que ter essa sacada, hein? É obrigado a aparecer o valor K. Aí nós temos a função modo. Presta atenção, volta aqui comigo. É a única função que é diferente no Calc do Excel. Função C é igual, função média é igual, multi, modo, soma C, média C, conte C, porra toda. A função modo é a única que é diferente. Então presta atenção, primeira sacada. Existe uma função moda na estatística, que é super simples. Acha o valor que mais repete, o valor que está na moda. Agora, em uma situação de mais de um modo, que pode aparecer na sua prova como bimodal, multimodal, polimodal. Olha só essa sacada aqui, O Calc, você vai começar a escrever o Calc assim, Para você ter essa sacada que o Calc, em uma situação de mais de um modo, ele retorna um valor
menor. O Excel não. O Excel retorna o primeiro que aparece na linha. Calc é o menor. Então, olha só, acompanha comigo. 9, 4, 4, 8, 1, 2, 3, 7, 9 e 11. São números, certo? Quais são os que se repetem? O 9 apareceu 2 vezes e o 4 apareceu 2 vezes. Pronto. Qual que é a moda? Que se escreve modo, hein? Cuidado com essa pegadinha. A moda se escreve modo. Se for uma questão de cálculo, o resultado é 4. Porque ele, entre os modais, né, entre os que estavam na moda, ele pega o valor menor. Nesse caso aqui, é o 4. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Aí tem mais outras, né? Tem uma arrede que é redonda, tem o trunca que corta, não arredonda. Então você precisa saber quem é esse arredondo e esse não. E o macete do enterra. Enterra. Enterra e a gente enterra para baixo, né? Quando a gente enterra alguma coisa, a gente enterra para baixo. Essa int, ela tem pegadinha mortal. O int, ele enterra para baixo. Então olha só essa pegadinha aqui, ó. Se vier assim na sua prova, igual int, ó, 2,9999999999999. E aperto Enter. Vai dar 3 ou vai dar 2? Perdão. Se agora eu apertar Enter, o resultado na célula vai ser 3 ou vai ser 2? Qual que dá vontade de marcar? Dá vontade de marcar o 3, não dá? É assim que o concurseiro vai para a prova. Ele vai na intuição. Porque ele sabe que 90% das questões de informática, isso é verdade. Você resolve na intuição. Lê, interpreta, raciocínio lógico, nem precisa do professor. Agora isso aqui, ó, é pegadinha. Ó, a hora que você apertar Enter, ó, 3. Tá vendo? Ó? O int, ele enterra o número. Só que para baixo. Ó, igual int 2,1. Ó, int para baixo. Ó. Tá vendo? Ó? Int. Não é interar o número, é enterrar. Essa questão aqui, por exemplo, ó, lá no Excel, o int, ele não vê o valor intermediário. Então, no Excel int 2,9999, ele vai dar 2, ó. Ó no Excel, ó. Igual. Quando você está acostumado com o Excel, ó, essa pegadinha é mortal lá, ó, essa pegadinha é mortal. Int 2,9999, ó. Tá vendo? Ó? O Excel dá 2. Então, cuidado, você que está acostumado com Excel, Excel dá 2. O calc, ó, 3, tá? Só o calc, hein? E já na função arred, você tem que colocar quantos dígitos você quer. Na função truncar, também quantos dígitos você quer. E você lembra que truncar corta, arred arredonda. Vai usar igual a regra da matemática. Então veja, ó, igual arred 2,56, 7, 2,25, 2000, né? 2,567, ponto e vírgula, 2. Isso aqui é a quantidade de dígitos. 2,25. Aí você olha para o próximo, né? Se o próximo número ele é 5, 6, 7, 8 ou 9, aí o que ele faz? Ó, ele soma 1. 2,26. Se aqui no lugar do 6 ele fosse 4, ó, mesmo esquema, você vai arredondar, 2 casas decimais, olhou para a próxima, aí ele permanece. Fechou? Então assim, pessoal, tem coisas de funções que você vai fazer a associação com a matemática, mas tem essas pegadinhas que tem que tomar cuidado, principalmente quando lá no Excel ele for um pouquinho diferente. Visto isso, a gente vai fazer uma pausa então nesse bloco, e aí no próximo bloco a gente faz questões dessas funções clássicas para a gente revisar.